Olá, tudo bem? Hoje eu vim mostrar algumas funções aqui do OBS para vocês, para verificar tudo que é possível fazer a partir deste programa, tá? A ideia aqui é mostrar um pouco das funções que tem disponíveis. Vocês vão ver que a edição do OBS que eu tenho aqui é essa 25.0.1, mas é um programa que ele acaba atualizando várias vezes durante o ano, então provavelmente a sua nova instalação pode ser um pouquinho mais recente. Não tem problema, as funções básicas são praticamente as mesmas, uma coisa ou outra que muda, e aí eu convido você a ficar, a ter um tempo para mexer nele, enfim, se organizar, aprender um pouquinho sobre o que tem disponível para você, tá bom? Então, para começar a mostrar algumas coisas, eu estou compartilhando a minha tela com vocês, vocês conseguem ver tudo que tem aqui na minha frente. Quando você instala o OBS, ele em geral vem com essa cena captura de tela, né? E sem nenhuma fonte. Então, eu vou ensinar algumas fontes para vocês. A fonte que eu tenho agora, por exemplo, é essa tela, que é uma captura da minha janela, né? Captura, na verdade, da tela do meu computador, para que vocês possam ver o que eu estou fazendo e o que eu estou vendo aqui. Mas são várias as funções, vocês vão mexer em algumas, enfim, vão ficar à vontade para aprender. Vamos começar agora mostrando algumas das fontes que podem ser instaladas aqui, para você poder fazer a sua transmissão. Lembrando que você pode colocar todas as funções que eu vou ensinar, tanto aqui na parte de fontes, quanto na parte de cenas. As cenas, elas são aquilo que aparece para a pessoa que está assistindo, né? Para onde você está transmitindo. Um exemplo, a cena que eu quero passar para vocês é a tela do meu computador. Então, eu puxei uma captura da minha tela. Porém, isso aqui que tá vendo, esse quadrado azul aqui, ele é exatamente o que vai aparecer no YouTube. Isso é muito importante. Então, quando eu fizer uma captura de janela, por exemplo, e colocar aqui, ou colocar um webcam, o que quer que seja, vai aparecer lá para o YouTube o que tiver dentro dessa caixa azul aqui, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, fazendo uma transmissão para o YouTube agora, as pessoas que estão assistindo veriam tanto a minha tela do OBS, que é essa grandona, como parte do meu fundo de tela, a minha barra de tarefas, então veriam tudo isso, tá bom? Então, se eu quiser, por exemplo, criar mais uma outra cena e mudar essa tela, eu crio aqui a cena 2, ou eu posso dar um nome. Eu recomendo sempre que se dê um nome para você saber o que você está mexendo. Então, eu vou colocar aqui a apresentação, e eu dando OK, vai mudar a tela. Vocês estão vendo aí uma tela completamente escura, mas para quem está mexendo no OBS, vai acabar vendo essa tela escura sendo preenchida aqui. Então, é só para vocês saberem, eu não vou trabalhar com cenas nesse momento para não confundir e não aparecer nenhuma alteração para vocês. Vou até apagar essa daqui. Para apagar, basta clicar aqui com o botão direito e clicar em remover, ou simplesmente clicar neste mais aqui e remover. Então, eu vou deixar ela disponível. O que eu fiz foi clicar aqui com o botão direito, tá? Ou apertar nesse mais aqui. Eu não vou mexer em nenhuma outra cena para não sumir a minha tela de vocês. Só vou inserir fontes. Tudo que pode ser inserido em fonte pode ser inserido em cena. Apenas para que vocês saibam disso. Para entender um pouquinho dessa tela do OBS, é legal saber que aqui você mexe, né, nas cenas, então você movimenta elas. Por exemplo, eu estou agora mostrando a minha captura de tela. Eu podia estar mostrando uma apresentação de PowerPoint e depois querer mostrar um vídeo. Então, eu criaria uma cena aqui chamada vídeo e só clicaria nela e o vídeo começaria a passar. Ou eu quero mostrar um site que eu quero mostrar durante a minha apresentação. Então, eu criaria aqui uma cena chamada site e clico nela para poder disponibilizar isso, para mostrar isso na tela da transmissão do YouTube. Todas essas opções eu vou mostrar para vocês aqui a partir de fontes, mas vocês podem fazer em cenas. E para mostrar para o seu público, basta sair dessa primeira aqui e clicar na que você escolheu, por exemplo, vídeo ou site. E aí, automaticamente, muda essa tela azul aqui, esse fundo todo. Ele vai mudar e começar a transmitir para o seu espectador o que você quer ser mostrado.
e mantendo claro para você esse painel de controle que a gente vê aqui, tá? Aqui neste painel, a gente vê também as fontes, que é onde você insere todas as funções, e eu vou mostrá-las daqui a pouquinho. Aqui é um mixer de áudio, que é muito importante. A partir daqui você controla todo o som, então nesse momento está vibrando aqui o meu microfone. Aqui você controla o som do desktop, então se você está, por exemplo, em uma ligação com alguém, é a partir daqui que você vai controlar o volume dessa pessoa que está na ligação. E caso você for apresentar uma mídia, vai aparecer mais uma outra função aqui embaixo com o nome da mídia que você inseriu, do vídeo, por exemplo, que você inseriu, e você controla o volume dela. Uma recomendação que eu dou no caso de fazer transmissão de vídeo é sempre manter o seu áudio para esse vídeo aproximadamente aqui na metade, porque alguns vídeos têm o som muito alto. Então, quando você faz a transmissão do vídeo, acaba deixando o seu espectador com o volume muito alto do vídeo e diminui o teu volume. Então, sempre mantém ele aqui mais ou menos na metade, tá? A gente vai ver vídeo daqui a pouco também. Aqui tem algumas outras funções que eu convido vocês a darem uma olhada, a gente acaba não mexendo tanto nelas, mas algumas válidas para vocês são esse botão aqui, que é o iniciar transmissão. Vocês vão ver ele a partir do momento que a gente for fazer a transmissão da tela do OBS para o YouTube. Gravação, eu estou fazendo a gravação através do OBS para vocês verem. Vocês podem, inclusive, gravar treinamentos ou gravar o que vocês estão transmitindo a partir daqui. E quando você clica em iniciar, ele começa a fazer a gravação. Ao parar, você pode clicar aqui em cima no arquivo e verificar todas as gravações que você tem. Pode, inclusive, passar ela para MP4, o próprio programa disponibiliza isso também, tá bom? E essa parte de configurações, que é muito importante. Tem aqui algumas informações que é sempre importante você deixar aqui o serviço de streaming na parte de YouTube, tá? E essa chave de transmissão eu vou mostrar em breve para vocês. Quanto à saída, áudio e vídeo, você pode manter o que você tem, tá? Já da instalação do computador, que ele meio que absorve para você a função automática, mas se você quiser tentar incluir uma função mais específica, melhorar, às vezes você tem aí uma placa de áudio ou de vídeo que é muito bacana e você quer mexer nessas configurações, eu convido vocês a dar uma olhadinha em alguns vídeos do YouTube sobre o OBS. Lá eles falam um pouco mais sobre configurações e aí você encontra a configuração específica do seu computador para instalar no OBS, certo? E aqui o sair é onde você pode finalizar o programa, tanto por aqui quanto pelo xizinho aqui de cima, tá? Então, basicamente é isso. E vocês vão ver bastante coisa aqui hoje. Vamos falar um pouquinho sobre as fontes. Algumas fontes são bem utilizadas aqui no OBS e são as mais usadas até para as nossas apresentações, eu recomendo para vocês, mas também recomendo que vocês olhem todas elas. Olha, tenho muitas funções aqui que vale ficar mexendo para aprender um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Uma delas, que eu acho que é bem válida para vocês, é, claro, a instalação da captura de vídeo, que é a sua webcam. Então, eu vou colocar a minha aqui para vocês verem e a gente mostra um pouquinho aqui. Então, vamos começar aqui com a captura do vídeo. Então, a captura de vídeo está aqui em cima, é só você clicar nessa opção. E a partir do momento que você clica aqui, ele vai perguntar qual que é a opção de vídeo, de webcam que você está utilizando. Então, clicando aqui, é sempre bom, como eu disse, dar um nome. Então, eu coloco aqui webcam, para todo mundo, para quando você tiver várias fontes, não ter nenhum problema de você ficar confuso. Então, eu vou clicar aqui e vocês já vão me ver, certo? Aqui ele já puxa automaticamente a webcam do computador, mas se você tiver alguma outra webcam instalada, é só clicar aqui e selecionar. Essa parte de ativar ou desativar é interessante para caso a sua webcam não esteja funcionando ou tem você travou alguma coisa. Às vezes, se você liga, por exemplo, o seu Skype ou algum outro programa de comunicação, antes de ligar o OBS, ele vai
inclusive falar assim que não tá conseguindo puxar uma webcam. Isso porque o Skype ou esses outros aplicativos, eles vão estar utilizando a webcam e aí o OBS não tem a opção de utilizar. Então, o que, que eu recomendo é você, se no caso você abriu primeiro algum desses aplicativos de comunicação, como o Skype, o Airby, acessa ele de novo, né? Volta a tela para ele e tira a opção de passar a webcam, né? Tira o vídeo desse aplicativo, daí você volta aqui para o OBS, abre essa parte, clica em ativar e desativar. Aí ele vai voltar e novamente você vê. Dando OK aqui, vocês vão ver que já está aparecendo a webcam e você pode movimentá-la, né? Clicando aqui, você puxa para o lugar que você quiser dentro da tela e também aumenta e diminui o tamanho. É interessante você saber que dá para fazer isso, até para poder brincar um pouquinho com o tamanho. Outra dica é que nesses 4 pontinhos vermelhos, que é onde você consegue puxar para aumentar ou diminuir, você pode apertar o Alt, a tecla Alt do seu teclado, e aí você corta, tá vendo? Você consegue cortar para deixar ela do tamanho. Então, aqui eu poderia cortar um pouco do teto, um pouquinho da parede, colocar aqui do lado, e movimentar só o tamanho que eu quero também. Isso é uma opção que pode ser feita para todas as funções do OBS, tá? Você consegue cortar ela, independente se é uma webcam ou se é um texto, uma fonte de mídia. A gente vai ver aqui algumas. Essa foi a forma de colocar a webcam, então você pode deixar ela aqui. E assim como todas as outras fontes que você coloca dentro do OBS, que podem ser mexidas, como agora a minha captura de janela aqui, é sempre legal, quando você já definiu o lugar que você quer que essa fonte fique, você clique no cadeado, porque daí, ó, ela fica presa aqui e você não consegue mais puxar ela. Se porventura eu não quisesse mais ver a minha webcam, é só clicar aqui e aí não aparece mais. Então, são funções bem parecidas para quem utiliza, por exemplo, Photoshop, né? Então, tá aqui, é só habilitar ou não a câmera. Eu vou deixar ela desabilitada para mostrar algumas outras funções e, se precisar, eu reativo ela aqui, tá? Uma outra fonte muito legal que pode ser utilizada é a fonte de cor. Ela serve para várias coisas. Eu costumo utilizá-la como fundo, então eu coloco aqui o nome fundo, só para vocês verem. Abre essa tela e você pode selecionar tanto a altura e largura da fonte quanto a cor. Então, se eu quero fazer um fundo cor-de-rosa, por exemplo, eu clico aqui. Eu quero que esse fundo cor-de-rosa seja pequenininho, é só uma barrinha. E aí você vai mexendo na altura e largura aqui, tá vendo? E você pode fazer mexer em algumas coisas. Por exemplo, eu deixei esse rosa aqui e vou criar mais um fundo de cor, fundo 1, que eu vou deixar branco, ok? Só pra gente montar um cenário. Então, eu quero, por exemplo, que a barrinha rosa suba, apareça aqui na frente, e a minha webcam vai aparecer também. Eu vou habilitar ela aqui. E, olha só, já começa a montar um cenário. Então, eu posso puxar isso para cá, posso diminuir um pouquinho essa barrinha, colocar ela aqui, e por aí vai. A gente vai brincando nessas funções. Ah, eu não gostei do tamanho, eu quero aumentar. Você clica 2 vezes aqui, né? Clica aqui uma vez, e depois 2 vezes aqui no fundo que você escolheu, para alterar tanto a questão de tamanho, largura, a cor. Então, tudo pode ser selecionado e alterado por aqui, tá? E você começa a mexer e criar o seu próprio cenário. Então, isso é bem interessante também. Bom, eu vou tentar mostrar agora para vocês algumas funções, como a inclusão de fundo, né? Fonte de cor, que é essa daqui. Essa fonte de cor, ela serve para você tanto criar um fundo, quanto criar também algumas barrinhas, e enfim, você pode brincar para criar um cenário dentro do teu OBS. Isso funciona tanto para fonte de mídia, imagem ou fonte de cor. Então, vamos começar por fonte de cor. Eu vou só diminuir essa tela para que vocês possam ver um pouquinho melhor, porque ele vai aparecer aqui para vocês a fonte de cor. Então, eu clico aqui, fonte de cor, e ele vai pedir uma nova. Eu vou criar uma chamada fundo branco, para eu saber do que se trata. E quando eu clicar em OK, ele vai aparecer já para vocês o fundo branco, porque ele automaticamente preenche essa tela. Lembra que eu mencionei anteriormente, no outro vídeo, que
Essa é a tela que aparece no YouTube e para quem está assistindo a gravação? Muito bem, então quando eu clicar aqui, automaticamente fica branco para vocês e eu posso dar OK e puxar isso aqui para que todos vejam a tela, enfim, ver o que está sendo colocado aqui, tá? Essa fonte eu vou abrir novamente aqui para vocês poderem ver. Ela pode ser alterada tanto cor quanto tamanho, tá? Então, acredito que vocês estejam vendo aí. É só clicar aqui em selecionar a cor e você escolhe a cor que você deseja para esse fundo. E também a questão de altura, largura, se você quer ela mais fina, mais grossa. Então, é legal porque dá para você criar um cenário, né? Então, só com a barra aqui, ou eu quero que eu quero que seja o fundo inteiro. Então, dá para você aumentar isso aqui, colocar como fundo todo e depois puxar, por exemplo, a webcam para cima e aí você aparece aqui primeiro do que no outro local, tá? Então, vou fechar minha webcam novamente e vou apagar esse fundo. Esse fundo, gente, ele serve tanto para fazer... essa fonte de cor, ela serve tanto para fazer como fundo, quanto para essas barras, como eu mencionei. Então, por exemplo, se eu colocar essa daqui, ó, eu posso criar uma nova fonte de cor e colocar um nome de barra para separar, ou para criar um novo cenário. Vou diminuir aqui. E vocês vão ver algo diferente. Então, eu criei uma de 10 por 20, ela tá aqui, ó. E eu posso colocar lá na frente, às vezes para criar um cenário, diminuir aqui, ó, com a tecla Alt que eu mencionei. Então, é só puxar e criar um cenário. Às vezes, por exemplo, colocar a minha webcam aqui na frente, então eu posso criar um cenário dessa forma. Tá? Não sei se vocês conseguem ver tudo, mas é uma opção, por exemplo, para criação de cenários, certo? E, inclusive, eu já aproveito para falar aqui sobre inclusão de texto. Se você quiser colocar, por exemplo, um texto, ó, vou bloquear todas as fontes aqui para que eu não clique em nada e acabe separando sem querer. Mas uma opção é você clicar aqui em fonte, texto, e aí você pode colocar, por exemplo, o nome ou inserir qualquer outra informação de texto aqui embaixo. Então, meu nome, Aline Pascoal, a empresa, por exemplo, e eu quero colocar aqui, por exemplo, como a informação do nosso arroba das mídias sociais. Se eu quiser alterar a fonte, é só clicar aqui, escolho uma fonte diferente, um tamanho diferente. Ok? Ficou muito pequeno, então eu vou aumentar isso aqui, colocar 72 para ficar melhor. E descendo aqui, ó, você tem a opção de selecionar a cor de fundo, selecionar a cor do próprio texto, alinhamento, então eu quero um alinhamento mais centralizado, enfim, só dar OK. E eu incluo aqui o tamanho que eu quero, no lugar que eu quero. Então, você pode criar vários cenários e várias questões com essas fontes de cor e também com esses textos que podem ser incluídos, certo? Não gostei do texto, quero excluir, é só clicar aqui no menos ou delete do seu teclado, ou mesmo com o botão direito, apagar. Aqui, ó, em remover, e ele apaga, tá? Ah, eu não quero mais a minha webcam aparecendo aqui. Eu vou desativar ela e por aí vai, você vai brincando nas fontes aqui também. Bom, agora eu vou mostrar outras funções para vocês e para ficar até melhor a visualização, eu vou tirar aqui a minha webcam e vocês continuam vendo a tela do meu computador. Então, vamos adicionar algumas outras funções aqui. Eu quero adicionar, por exemplo, um vídeo ou uma imagem. Então, para a imagem, você pode utilizar esse campo imagem, é só clicar aqui e, enfim, renomeia da forma que você preferir, dá OK, e você vai localizar a imagem que você deseja. Então, por exemplo, eu coloquei esta imagem aqui, que é um status que eu quero, por exemplo, compartilhar durante a minha apresentação. É possível deixar essa imagem aqui. Isso poderia ser, por exemplo, uma foto de fundo, uma foto de um destino. Qualquer foto você pode colocar aqui, né? E utilizar isso da melhor forma que você quiser. Dá para brincar bastante com isso. Bom, vamos apagar ela. E caso você queira, por exemplo, incluir um vídeo na sua apresentação,
Eu recomendo que você crie uma cena nova. Não vou criar aqui, até para não atrapalhar a visualização de vocês, mas crie uma nova cena. E aí, essa nova cena vai ficar com essas fontes em branco. Então, é só clicar aqui, vir em fonte de mídia. E aí, você coloca aqui o nome do vídeo, vídeo 1, por exemplo. Eu vou dar OK e selecionar o vídeo que eu quero. No caso, eu já deixei alguns prontos aqui. Então, eu tenho um vídeo aqui do destino, só dá OK, abrir. Ele automaticamente vai aparecer na tela para vocês, grande. O dicionário nos Já vai diz: dar paraíso é o lugar então, onde se vai para ser feliz. Tem alguém que pode contradizer, então, Seychelles e a sua fiel representação? Distintamente para cada um se revela a felicidade. E assim, Seychelles é a resposta em sua multiplicidade. Você quer só para a paisagem olhar, relaxar em spa? É só clicar aqui para apagar o som, tá? Se ficou muito alto ou não. Então, como eu dizia, é só você clicar no vídeo e movimentar ele, alterar, clicar com o botão direito, virar, ajustar ou estender a tela, centralizar, enfim. Pode movimentar o vídeo da melhor forma. Como eu disse no vídeo a respeito do áudio, né? Então, aqui está o meu microfone, aqui o desktop, se eu estivesse falando com alguém, e aqui o vídeo que eu inseri, tá? Então, sempre coloca ele aqui nesse volume médio para não ter um som muito alto quando você começa essa transmissão. E aqui eu controlo se ele vai ser passado ou não, tá? Vocês viram que o vídeo sumiu, porque eu pedi aqui, ó, se você clicar 2 vezes, eu posso incluir que ele reinicie, que ele faça um loop, que ele continue passando sem parar, e por aí vai, tá? Então, essa é uma opção de incluir vídeo. Você pode também puxar ele aqui, aumentar se você quiser. Ele preenche a tela inteira ou diminui, certo? Então, vamos apagar este vídeo. Muito bem. Outra função legal que pode ser utilizada, a gente já mexeu aqui na parte de texto, de imagem, da fonte de mídia. Já mostrei a cor para vocês e também essa parte de captura de vídeo. Essa captura de cena é interessante porque você captura uma cena que você criou. Então, por exemplo, se você criou uma cena e deixou dentro dela uma fonte só, que seria, por exemplo, a sua webcam, você não precisa criar uma fonte chamada webcam, né? Você só clicaria aqui e puxaria a cena que seria a webcam, tá? Vou fazer um teste para vocês verem. Então, eu criando uma nova cena aqui, chamada webcam. Vocês vão automaticamente ver o fundo preto aparecer. Opa. Webcam cena. Vocês já estão vendo aí uma tela preta. Eu vou só inserir a fonte para mostrar para vocês como ficaria. Então, estou inserindo aqui. Basta apagar a webcam daqui, remover. E aí, a gente pode puxar a webcam aqui através disso aqui, ó. Clicar em mais. Cena. Webcam. E aí, aparece aqui como uma cena, certo? Vocês podem ver que ela tá menor. Tudo que eu mexer na cena anterior vai aparecer. Então, eu vou mostrar, ó, automaticamente vocês vão ver somente a minha webcam. Se eu aumentar ela aqui, centralizar, ela automaticamente mexe aqui também. Então, tudo que for feito nessa cena webcam cena vai ser automaticamente passado aqui nessa fonte, porque ela só está puxando de um ao outro. Outras fontes legais que você pode utilizar aqui são as capturas, né? Então, a gente tem aqui a captura de janela e a captura de tela. Captura de tela é o que eu estou fazendo nesse momento, e vocês estão vendo toda a minha tela. Então, de novo, vocês estão vendo até o fundo aqui do meu computador. Então, tudo, absolutamente tudo que eu mexer aqui vai ficar visível para vocês. Se eu, porventura, diminuir a minha tela aqui, vocês veem toda a meu plano de fundo, senão vocês voltam aqui. Então, esse plano de captura de tela, ele só é recomendado se você quer fazer alguma gravação, como eu estou fazendo aqui, ou enfim, mostrar algo para alguém, tá? No caso de você querer puxar uma janela para mostrar algo, é essa daqui, puxar algo do seu computador.
E por aí a gente pode brincar com várias coisas. Por exemplo, vou abrir aqui um arquivo, né, uma pasta, e vou abrir aqui um arquivo de PDF também, vou deixar aberto, assim como vou abrir também o meu Google Chrome, tá? Para vocês verem algumas opções que a gente tem. Então, vindo aqui no OBS novamente, vou deixar, na verdade, aqui esse fundo. Opa, vindo aqui no OBS, eu vou inserir uma captura de janela. E aí, eu posso dar o nome que eu quiser, ou enfim, deixar como captura de janela. Vou dar OK. E aqui eu vou selecionar qual janela eu quero que seja mostrada. Vocês estão vendo aqui qual janela que eu quero que seja mostrada. Então, ele vai me liberar aqui, ó. Deixa eu clicar maior. Vou dar um OK para existir esta fonte. Clicando 2 vezes, ó, você precisa deixar o fundo aqui aberto, como eu mostrei. Você vai deixar, por exemplo, o Chrome, que é o que eu quero mostrar, você vai clicar 2 vezes e vai aparecer aqui nova janela Chrome. Nesse momento, você está vendo a minha janela do Google Chrome. Se eu diminuir aqui, você segue vendo a captura da minha tela aqui atrás e a captura da janela do Chrome. Isso aqui é legal, porque se eu alterar aqui, ó, vou diminuir o Google Chrome para aparecer aqui do lado. Se eu colocar aqui, por exemplo, um website, eu quero mostrar uma notícia para alguém, automaticamente aqui vai aparecer, é só você aumentar essa captura de janela e a sua audiência vai ter acesso a essa informação, tá vendo? Apareceu bem grande para vocês, vou diminuir novamente. E por aqui. Parece confuso, mas na prática funciona muito bem. Vocês vão ver que é bem bacana. Então, eu vou fechar aqui. E o Chrome para de puxar. Outra opção, eu quero fazer uma apresentação em PDF. Então, eu abro o PDF aqui. Sempre recomendo deixar já em full screen mode aqui. E daí, lá no OBS, a minha captura de janela pode ser agora a apresentação do meu, do meu PDF. Então, eu dou um OK aqui, né? Clicou 2 vezes lá, abriu, é só selecionar aqui a janela que eu quero. E olha só, eu vou puxar aqui para ficar mais claro para todos. A minha audiência está vendo só a minha apresentação. E a partir daqui, você pode até, por exemplo, criar aqui, incluir novamente a minha webcam. E vou lá, você já tem um pano de fundo aqui para você fazer uma apresentação. Então, eu estou aqui fazendo a apresentação e a audiência está vendo, como vocês, o PDF de fundo e eu aqui do ladinho. Se eu diminuir, vocês voltam a ver a minha tela. Eu vou tirar aqui, ó, a minha webcam para não atrapalhar vocês. E vou apagar. Para eu poder ver uma dica legal para você transmitir essa apresentação em PDF é incluiu aqui, ó, a captura de janela, que é esse vermelhinho que eu tô mexendo. Você vai aumentar, deixa ela grandona, tá? E deixa ela sempre aberta. Vocês estão vendo aqui que o meu OBS está aberto e aqui na lateral, o fundo, né, é o PDF. Então, eu deixo esse PDF aqui rodando para poder passar aqui do lado, ó. Automaticamente, quando eu passo o mouse no PDF, ele muda a minha captura de janela aqui, tá? Então, eu vou passando a apresentação e todo mundo vai vendo. Lembrando que, para as pessoas verem, né, a sua captura de janelas, tem que deixar isso aqui bem grandão. A fonte de captura de janela bem grandona, tá? E aí, você vai passando. Isso também pode ser feito, e eu vou alterar aqui. Eu vou fechar aqui para outras funções. Então, se você quer mostrar um caminho para alguém, por exemplo, você está deixando aqui, ó, aberto uma pasta. E a minha captura de janela vai virar um Explorer. E aí as pessoas podem ver, por exemplo, a minha pasta. Então, tudo que for janela do teu computador, você pode puxar para cá através do captura de janela. Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês. Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz a transmissão no YouTube, tá? Para fazer isso,
é preciso acessar a página do YouTube. Eu recomendo a utilização do Google Chrome, que eu acho que funciona muito bem, conversa muito bem com o OBS, mas você pode utilizar talvez o Internet Explorer ou, enfim, o navegador que você preferir, certo? Então, eu abri aqui, vou deixar vocês visualizando. Essa é a minha página do YouTube, já estou logada aqui, tá? Só acessar youtube.com, estou logada aqui na minha conta. Para criar um streaming, é só você clicar em criar, fazer transmissão ao vivo. Ele vai abrir o YouTube Studio. Caso você tenha uma apresentação prévia, né, ou que você já fez, ele vai abrir essa tela, mas é só dispensar. E para criar uma nova transmissão, é só você começar aqui. Então, eu quero criar uma transmissão teste. As opções para fazer essa transmissão são pública, ou seja, todo mundo que já foi inscrito, está inscrito no seu canal vai ver. A não listada. Essa não listada é muito interessante para fazer treinamentos para empresas ou para quem você quer mostrar especificamente. Então, só quem tem esse link consegue acessar. E o modo privado, somente você consegue ver. A gente vai fazer aqui a não listada, que eu acho que é a que mais utilizamos para fazer treinamentos, e aí cada um aprende, verifica da forma como quer fazer. Então, não listada. Aqui você pode incluir uma descrição, então, webinar sobre serviços e informações do destino. Isso pode ser alterado depois. Você pode criar uma descrição maior, colocar links, e-mail, enfim, vale tudo aqui. Essa opção a gente já deixa como viagens e eventos, porque é o segmento utilizado aqui, mas você pode selecionar outro sobre o que é o seu webinar. Essa opção, programar para mais tarde, você pode clicar aqui e selecionar uma data. Então, eu quero fazer isso na semana que vem, no dia 30. Eu quero fazer isso às 14 horas do dia 30. Você pode deixar programado e aí esse link fica pronto, você pode já começar a fazer essa divulgação ou para fazer ela ao vivo ali na hora, é só desabilitar isso aqui. E aí já vai começar a transmitir agora. Isso aqui serve para você subir já uma miniatura, então se você já tem uma telinha bonitinha, alguma imagem que você queira deixar utilizada, é só clicar aqui, tá? E essa parte aqui é a respeito de vídeo para crianças, tá? Se você deixa isso aqui informando que é um vídeo para crianças, fica desabilitada a opção de chat. Então, é muito importante sempre lembrar para colocar aqui, se não é um conteúdo para criança, você pode selecionar aqui e deixar uma restrição de idade. Então, não precisa restringir ou precisa restringir a menores de 18 anos. Fica aqui, isso é importante realmente colocar. Então, vamos lá, é só criar o stream. Ele vai abrir essa tela, para quem é a primeira vez que está vendo, eu vou mostrar alguns pontos importantes dessa tela. O primeiro deles é que o chat está aqui, então se alguém está escrevendo para vocês ao vivo, você consegue responder e, enfim, escrever informações aqui. Então, por exemplo, boa tarde, iniciaremos em breve. Eu dei um Enter e ele automaticamente apareceu aqui para quem está lá aguardando esse chat, tá? Essa setinha aqui é onde você consegue o link para mandar para as pessoas assistirem. Então, é isso aqui que você vai compartilhar. Ele já te dá a opção de compartilhar com algumas mídias aqui em cima, tá? Ou você só clica aqui em copiar e ele já está copiado para você enviar por WhatsApp ou onde for. É muito importante lembrar que é esse link que tem que ser enviado e não o link que aparece aqui em cima, tá? Porque se você passar isso aqui para alguém, a pessoa acaba acessando o seu estúdio YouTube, se, enfim, ele estiver logado, e a pessoa não vai conseguir assistir você. Então, é sempre esse link da setinha aqui do encaminhar. Outras coisas interessantes de saber, que são úteis, são essas informações aqui de baixo, tá? A mais utilizada é essa latência de transmissão. Você consegue verificar algumas informações a respeito delas aqui. Aqui a gente costuma utilizar essa latência ultra-baixa. Ela diminui o delay entre a transmissão do OBS para o YouTube. Quando você faz uma transmissão ao vivo, se você está com a latência normal, por exemplo, ela pode ter um delay de 10 segundos entre o que você falou e o que a pessoa vai receber. Então, com a latência ultra-baixa, isso diminui. Vale dar uma olhadinha, uma lida e ver o que é melhor para você. Essa também é uma coisa que a gente utiliza, é a chave de transmissão. E é a partir daqui que você precisa ter uma atenção para a gente fazer essa transmissão. Você está vendo que ele está falando que não está recebendo dados, né? Não recebe dados e o software de streaming não tem que estar conectado.
sem essa conexão, ele nem aparece aqui a opção de transmitir ao vivo para o YouTube. Então, o que você precisa? Você vai clicar aqui em copiar, copiando essa chave de transmissão. Vai voltar aqui no OBS, entrar na parte de configurações, vir aqui na parte de transmissão e colar essa chave aqui. Então, eu apago essa anterior e Ctrl V, ou clica com o botão direito, né, e clica em Paste, e você vai colar. Vou baixar aqui que o meu monitor é pequeno. Sempre clica em aplicar e depois em OK. Se você só clicar em OK, ele não vai aplicar essa chave de transmissão e não vai funcionar. Então, eu cliquei em OK e aí clica em iniciar transmissão. Quando você clica aqui em iniciar transmissão, o OBS começa a enviar informações para o YouTube. Viu que ficou verdinho aqui, ó? Quer dizer que está funcionando, está mandando informação para o YouTube. Se ele está laranja ou vermelho, está enviando poucos dados, então eu recomendo que você verifique a sua internet, tá? Então, voltando aqui atrás no YouTube, a conexão já está excelente, ele já está visualizando aqui, ele já está transmitindo os dados, então tudo que tiver naquela tela do OBS vai começar a aparecer aqui. Vocês vão ver que vai aparecer a minha tela do computador. É muito importante que, se possível, você deixe o cabo de internet conectado no seu computador, não funcione através apenas do Wi-Fi, porque quando você coloca só pelo Wi-Fi, a transmissão pode ser um pouco prejudicada. Então, muito bem, já está funcionando aqui, você viu que tem um delayzinho aqui, a setinha ainda está aparecendo em outras coisas, mas já estamos transmitindo para o YouTube. Quando você fez esse processo, ainda não está ao vivo, tá? Ele só está transmitindo os dados para o YouTube. Para eu ficar ao vivo, eu tenho que clicar em transmitir ao vivo e a partir daí eu estou passando as informações para o público lá no YouTube, certo? Clicando aqui, ele transmite ao vivo e aí ele vai aparecer uma informaçãozinha clicando aqui, ó. Vamos começar uma transmissão. Ele já está aqui transmitindo, então já está ao vivo, tem 3 segundos. Você consegue ver a quantidade de espectadores por aqui, marcações de gostei e tudo mais. Você acompanha por isso aqui. Para clicar, para transmitir, encerrar essa transmissão, é só clicar em encerrar aqui. Parar. E ele para de transmitir. Te fala um pouquinho do tempo total que você transmitiu, a duração do seu webinar, quantas reproduções teve. Isso é importante saber que são alguns dados iniciais, mas que depois de 24 a 48 horas, o YouTube, lá no seu estúdio, lá nas funções do YouTube Studio, ele vai mostrar para você algumas estatísticas. Então, quantas vezes o vídeo foi aberto, quantas vezes ele foi visualizado, qual a quantidade de espectadores únicos. Então, é muito interessante dar uma olhadinha lá e ver o que você pode fazer a respeito disso, né? Entender um pouco mais dos números do seu canal. Aqui você clica para editar no estúdio, então diminuir, às vezes cortar o início do vídeo. Enfim, tem vários vídeos explicando como mexer no YouTube Studio. É válido bem olhar lá também. Voltando aqui para o OBS, ele continua fazendo a transmissão, ó. Então, é só interromper aqui. É legal, gente, eu recomendo que deixe o OBS dessa forma que eu deixei aqui no meu computador. O OBS pela metade, praticamente metade da janela, né? Um pouquinho mais do que a metade, só diminuir aqui. Porque daí você consegue deixar o seu YouTube aqui, ó, de fundo e acompanhar o chat. Essa é uma opção, porque daí você consegue ver o que as pessoas estão perguntando. Outra opção legal é você deixar o seu celular no mudo, claro, conectado com o YouTube, com o vídeo que você está assistindo. Assim você também consegue ter uma noção do que as pessoas estão vendo, o que elas estão comentando. Então, é bem válido também, tá? A partir do momento que você clicou em interromper transmissão, ele para de enviar dados lá para o YouTube, tá? Ele vai apagar isso aqui daqui a pouquinho. E aí você não manda mais dados para o YouTube. Por que é legal utilizar isso aqui? Porque quando você encerra uma transmissão, é mais legal você encerrar a transmissão através desse botão e depois lá em cima no vermelhinho do YouTube, porque daí você tem tempo hábil de apagar, ninguém precisa ver sua tela de fundo, enfim. Ele só para a transmissão por aqui. Então, a parte de transmissão do YouTube é essa. Se você, porventura, quer fechar o seu OBS, acabou a sua transmissão, não vai mais mexer hoje, é só fechar aqui em cima. E quando você abrir novamente o OBS, ele vai abrir com a sua última configuração.
Então, se por acaso agora eu fechar o meu OBS e deixar, por exemplo, aberto a minha captura de tela, né? Todas essas fontes aqui, inclusive a minha webcam aqui, quando eu clicar de novo, quando eu abrir de novo a ferramenta OBS, vai estar exatamente igual, tá? Então, isso é uma dica muito útil, porque você pode já deixar um plano básico, né? Um fundo prático para você alterar alguma coisa ou outra, mas é legal já deixar essa transmissão sempre pronta. E também acho interessante porque se por acaso o seu computador desligar sem querer ou algo acontecer, você não perdeu as alterações que você fez aqui.